Vá em frente. Olá, sou o Jerry e esta é minha esposa Tammy. Viemos do Missouri, viajando 2.500 quilômetros para tocar o sino. Perfeito. E para balançar, vamos pôr a Temi no balanço. Cara, isso seria incrível. Nas últimas 2 semanas, usei nosso ar-condicionado Amish em quase todas as configurações possíveis. Mas a única coisa que ainda não fiz foi colocar um filtro no ar que entra na nossa casa. Então hoje vou resolver essa parte do sistema. Usando apenas algumas peças da loja de materiais de construção, agora vou instalar a entrada de ar fresco na parede, acima dos 2 tubos, para que todo o ar passe por um filtro de ar condicionado antes de entrar na casa. Ao instalar o sistema pela primeira vez, minha esposa Cedar ficou preocupada por termos 2 canos abertos no armário sob a escada entrando em casa. Disse a ela que, pelo menos, poderia instalar uma tampa com venezianas nos canos para evitar que ratos ou outros animais entrassem e causassem mau cheiro. Mas, com o mesmo sistema, também posso filtrar o ar que entra na casa. Se eu tivesse acreditado no ar-condicionado Amish ou tubos subterrâneos ao construir nossa casa, teria feito diferente. Como estou adaptando a nossa casa já existente e trabalhando com o que tenho, a melhor forma que encontrei de trazer ar para dentro é exatamente assim.
mas se eu estivesse construindo uma casa nova neste momento, com certeza eu projetaria o ar-condicionado Amish na casa, otimizando a distribuição desse ar frio por toda a casa, provavelmente tornando-o mais eficiente do que o sistema que estou usando atualmente. Nos últimos 4 dias, estive usando o ar-condicionado Amish em um circuito fechado usando apenas um ventilador, tentando decidir se essa de fato é a melhor maneira de fazer isso. Agora estou voltando para circuito aberto. Já se passaram 2 semanas desde o início. Sistema de tubulação subterrânea para ar-condicionado Amish que instalei. E agora já tentei de todas as formas que consigo imaginar. Com circuito fechado, com circuito aberto, com um ventilador, com 2 ventiladores sem filtro. Agora estou tentando com um filtro. E já tenho algumas novas ideias sobre o que fiz. Talvez eu faça algumas mudanças no sistema em algum momento, talvez no próximo verão. Não vou fazer nenhuma mudança neste verão. Se eu conseguir continuar recebendo aquela temperatura de 17, 18 graus Celsius entrando em nossa casa, mesmo no inverno, isso significa que só preciso aquecer a casa de 17, 18 graus até 19 graus, que é a temperatura que tentamos manter dentro de casa com nosso fogão a lenha no auge do inverno. Agora estou confiante de que usarei o sistema de circuito fechado nesta estação. No verão, começo a pensar que o sistema de circuito aberto pode ser o melhor. Pensei que talvez fosse melhor não deixar os canos saírem do chão e manter um sistema de circuito fechado subterrâneo. O que eu diria é que se você escolher fazer desse jeito, o tubo deveria ser bem mais longo. Deveria ter 300 pés em vez dos, quanto eu tenho, 140 pés por trecho. Quanto maior for o trecho que você conseguir manter no subsolo, maior será o volume de ar frio que você vai ter. Recebi várias mensagens e e-mails onde as pessoas basicamente estavam perguntando sobre qual deveria ser o comprimento do tubo. E do jeito que eu vejo, quanto mais tubo você tiver no solo, maior será o volume que você vai ter. Acho que um sistema de 6 polegadas teria sido melhor, tenho certeza disso. O problema é que o PVC desse tamanho está muito caro agora. Eu teria gasto milhares de dólares, não só 700 ou 800. Recebi várias perguntas sobre os ventiladores pequenos de 4 polegadas. Comprei aqueles ventiladores no eBay. Vivusão é a marca e eles são ventiladores de 4 polegadas, custaram cerca de 28 dólares cada um. Mas agora, neste momento, ainda está quente e eu sinto que o sistema de circuito aberto, onde eu puxo o ar de fora para dentro de casa, é a melhor maneira de fazer isso. Agora estou testando esse filtro e a verdade é que eu não sei com que frequência. Usaremos esse filtro, exceto se ficar muito seco e empoeirado, pois aí será necessário filtrar o ar que entra na casa. Mas a verdade é que, ao colocar aquela tampa de retorno de ar sobre esses 2 canos, agora eu eliminei a possibilidade de, por exemplo, um rato entrar ali. E como tivemos um inverno tão ameno no ano passado, tivemos mais ratos e mais arganazes na propriedade, até esquilos. Este é o primeiro ano em que tenho várias pequenas famílias de esquilos na propriedade. E eu não quero que nada entre lá e morra, e é para isso que serve aquilo, mesmo que eu não use o filtro, ainda tenho as venezianas para evitar que qualquer coisa entre nesses 2 canos. Então, a próxima grande pergunta que eu tenho é:
É possível usar esse sistema de ar-condicionado Amish ou tubos subterrâneos para aquecer minha casa no inverno? No inverno, vou optar por um circuito fechado em vez de puxar ar externo, pois a temperatura estará bem mais baixa. Mas eu acho que, ao rodar um sistema de circuito fechado para dentro da minha casa, conseguindo aquela temperatura de 17 a 18 graus Celsius, o que isso pode fazer agora é resolver esse problema que eu tenho há 7 anos. Basicamente, eu não posso sair da cidade no inverno porque há a preocupação de que após 3 dias nossa casa esfrie o bastante para os canos congelarem. Se eu conseguir manter nossa casa aquecida usando esse mesmo sistema, ou pelo menos acima de 0, e 60 graus está bem acima do ponto de congelamento, então eu resolvi um grande problema. Há alguns anos penso em instalar um pequeno aquecedor de propano de parede sem ventilação, apenas como apoio. Mas agora estou começando a pensar que posso usar esse sistema. Então estou muito ansioso para ver se usar um sistema de circuito fechado no inverno é a melhor maneira de fazer isso, e usar um sistema de circuito aberto no verão. Estou curioso para ver se vou queimar menos lenha este ano. No fim das contas, é isso que vai importar. Então, se eu só tiver que aquecer a casa de 17 graus Celsius para 19 graus Celsius, 19 graus Celsius, é como gostamos no inverno. Temperaturas acima de 19 graus Celsius são desconfortáveis. Abaixo disso, as crianças já usam cobertores. Então é isso, ainda estou realmente muito interessado no sistema e tentando descobrir a melhor forma de usá-lo. Acredito que quanto maior puder ser o percurso, melhor. Talvez no próximo verão eu estenda isso além de 42 metros. Talvez eu volte pelo quintal e suba por aqui, fazendo disso um sistema de 90 metros. O que tubos mais longos vão fazer é te dar mais volume e, sinceramente, dar mais tempo para o ar esfriar. Essa parece ser a melhor forma de fazer isso. Além disso, teria sido muito legal usar PVC de 6 polegadas, mas PVC de 6 polegadas teria custado tipo $3.000, em vez dos $800 que eu gastei construindo aquele sistema. Continuarei tentando aprimorar o processo. Usaremos por mais um mês e depois Cedar e eu vamos conversar sobre isso. Mas no momento, estou pensando que é assim que vou continuar usando o sistema de circuito aberto. E eu vou continuar aprimorando o processo até ter, na minha opinião, a melhor maneira de fazer isso aqui em casa. Então, Como quase tudo por aqui, eu sempre fico pensando, existe uma maneira melhor de fazer alguma coisa? E o ar-condicionado Amish não é diferente. Se eu achar um jeito de melhorar e agilizar o processo, pode ter certeza que farei isso. Adiei o trabalho na cabana da fazenda para concluir outros projetos mais importantes, mas agora preciso retomá-lo antes que o tempo mude. O próximo projeto na lista com a cabana é resolver o sistema do piso. Assim posso colocar as tábuas de 1x12 no chão e então começar a decidir os próximos passos a partir daí. Com tábuas de 2x12 que meu genro Christian deu, estou construindo vigas para sustentar o chão da cabana. Construirei o piso no ponto mais baixo possível para não precisar me abaixar ao entrar na cabana.
Meu objetivo é terminar toda a parte estrutural da pequena cabana do sítio antes que o tempo mude. E se tudo correr bem, vou fazer algumas coisas do lado de fora também. Preciso construir a varanda da frente, mas só posso fazer isso após definir onde ficará o piso. Usando novamente madeiras de 5 por 30, terei 4 vigas estruturais para sustentar o piso. Depois de definir o piso, posso escolher onde construir a varanda da frente e sua altura. Depois que eu posicionar essas vigas onde eu quero e pendurá-las na base da cabana, vou voltar e usar pedras planas e basicamente qualquer coisa que eu precise para apoiar essas vigas. Assim, ao entrar na cabana, ela permanece firme e você não sente muito balanço. Temos um tempo ruim chegando e deve chover bastante. Então espero conseguir instalar essas vigas do piso antes que tudo fique muito enlameado. Estou instalando tábuas de 2 por 6 sobre o tronco mais baixo, onde as de 1 por 12 vão se apoiar. Então, mais uma vez, não vai ter aquela sensação esponjosa ou de balanço quando você estiver andando pelo chão. Preciso cavar uma vala para encaixar a viga e deixá-la baixa o suficiente para sustentar o piso. Ao me aproximar da frente da cabana, vejo que há mais espaço para trabalhar e não precisarei mover tanta terra. Levou algumas boas horas quebrando os torrões de terra para conseguir baixar essa viga do piso o suficiente, de modo que agora eu possa erguê-la contra a parte de baixo da cabana. Vou usar parafusos franceses grandes de 12 polegadas para fixar firmemente a parte de baixo do tronco mais baixo da cabana e definir a altura do piso. Mais uma vez estou usando um parafuso francês para puxar essa viga contra a parte de baixo daquele tronco e espero conseguir esconder esse buraco no calafetagem.
O estado de Idaho exige que eu tenha vários currais para separar meus gamos e tratá-los ou fazer qualquer coisa que exija um curral menor. Ao pegar os gamos há quase 5 anos, construí um pequeno curral achando que usaria, mas nunca usei desde então. Desde então percebi que não preciso de um curral tão grande, por isso vou desmontá-lo e usar o lugar para estacionar meus trailers. Ter terreno plano por aqui sempre foi algo raro, e esse aqui é um bom terreno plano, então espero que ao manter meus trailers aqui, isso torne nossa vida um pouco mais fácil. Também estou tentando levar em consideração como as coisas vão funcionar quando essas 2 cabanas estiverem disponíveis para as pessoas virem usá-las. E estacionamento sempre vai ser um problema, então ao tirar esse pequeno cercado e liberar mais espaço para estacionamento, isso é uma coisa boa. Usando meu roçadeira DR que comprei há algumas semanas, estou cortando o mato alto antes de mover meus trailers para decidir a melhor forma de fazer isso. Mas ainda vou ter que construir um pequeno cercado para os gamos em algum momento num futuro não muito distante. Agora é hora de mover meus trailers e ver se esse tempo foi bem aproveitado. Certo, então quando construí esses cercados para meus gamos pela primeira vez, é exigido que eu tenha um cercado grande e um pequeno. E normalmente, você tem um cercado pequeno que é usado para capturar os gamos, para separá-los dos outros, se precisar fazer algum tratamento, colocar brincos de identificação, coisas assim, ou se estiver carregando ou descarregando, ou se precisar colocar em quarentena, acho que essa também é parte da ideia. Então você tem um cercado pequeno. Primeiro construí esse cercado que tem cerca de 9 por 9 metros, e é só um desperdício de um monte de terreno plano aqui que eu preciso. E então, ao desmontar esse cercado, agora posso estacionar os trailers aqui, o que me permite sair, engatar nos meus trailers e sair sem ter que fazer uma manobra de 56 pontos como eu normalmente preciso fazer. E então, do outro lado dessa cerca, antes de eu levar os servos de volta para o cercado pequeno para o inverno, vou construir um pequeno curral de captura, talvez um curral de 3,5 por 3,5 metros desse lado da cerca. Assim, ainda podemos usá-lo se precisarmos. Mas a outra ideia é que, quando as pessoas vierem usar as cabanas, quando eu terminar essas cabanas, e começarmos a disponibilizá-las para qualquer pessoa que queira vir e usá-las, Eu quero que as pessoas possam estacionar em vagas designadas para não atrapalhar nada mais que esteja acontecendo por aqui. Então, a ideia é que, ao mover os trailers, as pessoas possam estacionar ali perto da cerca. Elas podem subir por uma pequena trilha aqui para chegar às cabanas e a vida continua como deve ser. Então, agora eu preciso pegar a mini carregadeira com a broca, perfurar alguns buracos, colocar os postes e fixá-los.
Também vou mover uma cerca interna para fazer crescer mais grama antes de levar os cervos ao cercado menor no inverno. Mas tirar esse cercado daqui libera muito mais espaço que eu estava precisando desesperadamente. Então... Obrigado, pessoal, por tirarem um tempo para assistir ao vídeo desta semana. Não se esqueçam de assistir ao próximo podcast que Cheyenne e eu vamos fazer no Off-Grid Wood Shop. Deve ser muito bom. No nosso próximo vídeo, vou voltar para a cabana para ver se consigo terminar o piso, além de fazer algumas melhorias importantes na minha nova Ford F250 com motor 6.0 a diesel. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Se cuidem aí fora e a gente se vê em breve.